essa conversa sobre a relação entre a arte marcial e a espiritualidade. Aqui não arte marcial e religiosidade, sim, mas a espiritualidade que independe de religião, né? As artes marciais tradicionais como Kung Fu, Tai Chi Chuan e artes marciais japonesas também, Karatê, Judô, todas têm um vínculo com aspectos filosóficos. O Tai Chi Chuan, né, que é uma prática que no próprio nome já remete a uma filosofia, né, o Tai Chi, que é o símbolo do Yin e Yang em perfeito equilíbrio, e o Chuan, que é o punho ou método corporal que utiliza a base filosófica do Tai Chi. Então, é um nome bem evidente de como está relacionado dessa forma, né? E principalmente aqui, né, como a gente pratica o Tai Chi Pai Lin, ele traz muito mais dessa abordagem do cultivo interno na prática. Então, você não consegue dar 3 passos dentro do Tai Chi Pai Lin sem que você esbarre em algum conceito filosófico, dentro do nome das posturas, dentro do que você está fazendo, trazendo para o Tantien, então remete a centros energéticos. Então é uma dimensão mais profunda do nosso corpo e da nossa mente. Então é dessa forma que essas práticas mais sutis, principalmente as práticas internas, encaram o nosso corpo, né? Então o corpo é como uma abertura, uma porta de abertura para dimensões sutis do nosso ser. A palavra Tao, né, como em japonês é Do, né? Judo, Karatê, Do, todos esses que têm Do no final é Tao. E as artes marciais chinesas, como Kung Fu, Tai Chi, não tem essa palavra no nome, mas todas remetem a um aprofundamento e uma compreensão do Tao, porque já está implícito na arte marcial. Então, a tradução de Tao é caminho, mas é um caminho que não é simplesmente um caminho físico por onde você anda, mas sim o caminho de vida, o caminho do universo. Uma dinâmica constante onde o princípio universal cósmico do vazio fundamental, né, a possibilidade de tudo existir, esse vazio emana o Tai Chi, que é o princípio da unicidade, que depois multiplica, né, na dualidade do Yin e Yang, e a partir dessa polaridade tudo se desenvolve, né? O Yin Yang representando o Yang, o céu, e o Yin, a terra. E tudo que está entre o céu e a terra é formado por esses 2 polos, né? Então, quando a gente fala de caminho, é uma compreensão da sua própria natureza, sabendo que tudo é dinâmico, que você é movimento, que o universo é movimento, tudo é dinâmico e tudo se interrelaciona. Então aqui a espiritualidade, ela se contrapõe ao materialismo. É uma compreensão de si mesmo maior do que essa sua existência finita, né? Então é uma busca pelo sentido da vida, além da condição humana restrita de vida e morte, com uma conexão maior, com um princípio maior da existência, né? Então é uma visão mais profunda da sua realidade. Então, qual a visão que a gente pode ter da arte marcial em relação à espiritualidade? Será que seriam caminhos divergentes, opostos? Será que a arte marcial pode ser reduzida a uma prática de luta? Muitas pessoas têm essa concepção de que a arte marcial é uma arte para brigar, para você aprender a bater, a se defender. E aí a espiritualidade parece uma coisa que não combina, parece que são caminhos divergentes ou opostos, né? Então, esse é um pensamento. Aí quando você pega o histórico das artes marciais, como elas foram desenvolvidas, a espiritualidade está presente na própria cultura, nas palavras, até na concepção dos ideogramas. Tudo isso está recheado de significados filosóficos e espirituais. Então, na própria compreensão de mundo já está implícito isso. Então, seriam caminhos convergentes que, em certos pontos, eles se conectam, depois se afastam. Essa também seria uma concepção dualista, né? Então, em alguns pontos eles se encontram, como o Kung Fu é derivado de práticas no templo Shaolin, que é um local de prática do budismo, o Tai Chi na sua relação com o templo Wudang, que é a prática do taoísmo. Então, historicamente, existe essa relação, mas aí
Será que em alguns pontos se combinam e outras partes se afastam? Essa é uma concepção também. Mas o principal, dentro de uma visão espiritual unificada, integral, que seria o mesmo caminho, que você não dissocia uma coisa da outra. Quando você está praticando arte marcial, você está praticando a sua espiritualidade, e quando você está num templo, por exemplo, praticando sua espiritualidade, também você não está dissociado do seu aspecto marcial. Ou seja, a arte marcial te ajuda a você ter mais foco dentro da sua prática espiritual e vice-versa, né? Então, essa é a visão que eu estou trazendo aqui. Na China, existem 3 linhas filosóficas espirituais principais, que seriam o confucionismo, o taoísmo e o budismo. E o taoísmo começou como um pensamento, como uma filosofia. Com o tempo, teve uma vertente religiosa. Então, hoje, quando você vai buscar sobre o taoísmo, você vê muitos aspectos cerimoniais, assim, que não existiam antigamente, mas que hoje também, de acordo com a necessidade do povo, de aspectos mais ritualísticos, acabou também tomando esse caminho. Mas quando eu falo do taoísmo em si, é da compreensão do Tao e de todos os seres humanos como emanações do Tao, como microcosmos dentro do macrocosmos. Então, o pensamento chinês antigo está impregnado dessa concepção de que existe o céu, a terra e o ser humano, né? Que nós fazemos parte, que nós somos o elo de ligação entre o céu e a terra. E o céu, não somente, né, você olha para o azul do céu quando olha para cima, é quando você pisa na terra, não somente isso, mas a terra como toda a dimensão física e o céu como a dimensão espiritual e abstrata. Tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que é matéria, no nível fundamental é formado de energia. Fala-se sobre o Qi, sobre a energia vital, e o Qi tem a sua contraparte mais sutil, mais refinada, que está relacionado com o céu, com a consciência, com o espírito, e a parte mais densa, que forma a matéria. Então, essa é a trindade dentro do taoísmo, que é o céu, Tian, terra, Ti, e o homem, Ran, ou homem no sentido de ser humano, que a relação tem a ver com o espírito, o corpo e a mente. Então, a espiritualidade aqui tem a ver com a integralidade, todas essas dimensões interconectadas. Se você se apega somente a uma delas, não é espiritualidade no seu sentido verdadeiro, né? Como existem doutrinas espirituais que existiam na época de Buda, por exemplo, que consideravam a prática espiritual, mas o físico, eles viam o corpo como um impedimento para o desenvolvimento espiritual, porque o corpo sempre vai no sentido do desejo, do prazer físico, né? Então, eles viam o corpo como algo que anula a nossa espiritualidade. Então, eles eram extremistas no sentido espiritual. E o que Buda compreendeu é que precisa ter um equilíbrio entre tudo isso, por isso a doutrina de Buda é chamada do caminho do meio. As 3 vertentes espirituais que nós temos na China antiga, o taoísmo, que é o fundamento, o confucionismo, também que veio como algo próprio lá da China, no sentido mais da ética, do comportamento humano, e o budismo, que foi importado da Índia, mas ele se combinou com elementos do taoísmo e formou o budismo Chan, ou o Zen em japonês. Então, a característica do budismo Zen, ou Chan, é menos preso à literatura, aos sutras, pega a essência dos sutras, mas a ideia é mais a prática mesmo no dia a dia. A prática da meditação é você estar fazendo todas as suas atividades com uma mente focada, presente. Então, nessa concepção, a espiritualidade tem muito mais a ver com você estar praticando o seu sentido de presença no aqui e agora, do que a leitura, do que viver uma vida dedicada aos estudos e à erudição. Por isso que o budismo Chan, que era praticado no templo Shaolin, quando as práticas corporais
chinesas chegaram lá, como o Qigong e o desenvolvimento do Kung Fu, combinou muito bem com a prática dos monges, porque é a prática corporal aliada com a prática espiritual, sem dissociar uma coisa da outra. Então, quais que são as características, assim, basicamente, de cada uma dessas vertentes? O taoísmo, ele busca compreender as leis da natureza, as leis que regem toda a nossa existência, e harmonizar o nosso fluxo vital, ou o nosso Qi, né, o Qi que está presente nos nossos órgãos, nos meridianos, em todo o nosso corpo, e quando ele está em equilíbrio, a nossa mente e o nosso corpo também estão em equilíbrio e a gente tem boa saúde. Quando está o Qi desorganizado, então o nosso corpo também vai sofrer as consequências disso. Então, por meio da compreensão das leis da natureza, onde o Qi está fluindo, a gente procura adaptar o nosso corpo, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida a esse fluxo do universo. Então, compreender as leis da natureza e harmonizar o nosso fluxo vital às condições do céu e da terra. Com essa concepção de a dimensão sutil como a causa e a condição física, material, como um efeito. Então, tudo que acontece no físico vem do nível substancial da realidade, que é o nível causal espiritual ou da energia, né? Então, aqui é simplesmente uma coagulação de tudo aquilo que acontece no nível energético. Por isso que na acupuntura, na medicina chinesa, a gente trata o energético para isso refletir no corpo físico. Bom, o confucionismo é baseado no taoísmo, na compreensão de mundo com a ótica taoísta, mas muito mais relacionado com adaptar a conduta humana na relação no convívio com a sua família, com os seus ancestrais, a comunidade. Então, você adaptar a sua conduta às normas estabelecidas pelo céu e a terra. Então, o taoísmo tem um princípio mais livre, uma compreensão mais fluida, mais espontânea. E o confucionismo traz mais elementos de regras de conduta, porque observou como o mundo se comporta, as leis da natureza, observou a dinâmica do fluxo da natureza e observou padrões como o Yin Yang, 5 elementos, e aí você traz para a realidade humana quais são os comportamentos que têm a ver com isso, com a dinâmica dos 5 elementos, e como você aplica, você organiza isso na vida para ter uma boa relação. Então, é como você observar os princípios e as leis universais e trazer isso bem aplicado na conduta humana como regras de conduta. Então, é algo mais formal. E o budismo, que visa compreender a natureza da nossa mente e liberar-nos da ilusão que nos prende à cadeia de sofrimento, que é o samsara. Então, tudo se baseia na compreensão dos elementos da nossa mente que criam o sofrimento e a felicidade. De como o sofrimento é baseado nas tendências negativas da nossa mente. Primeiro, na ilusão, na compreensão equivocada da nossa realidade. Então, quando você não compreende a dimensão profunda da sua existência, você fica no nível somente fenomênico, você não entende as leis de causa e efeito, você vai viver na ignorância. E quando você vive na ignorância, a sua mente projeta o apego e a aversão na realidade e você vive sendo jogado de um lado para o outro pelas condições externas. Então, o desejo e a aversão são as tônicas que regem a sua vida. E com isso você vai ficar preso numa existência, você vai morrer, mas numa próxima existência você vai carregar a energia da sua consciência e ela vai ficar transmigrando de vida para vida enquanto você estiver preso nessa ilusão. Então, somente com a compreensão da natureza da nossa mente, você compreende a realidade que você vive e consegue se libertar desse elemento que te traz sempre para a existência, sempre para o sofrimento. Então, nesse tipo de abordagem da espiritualidade, não existe o conceito de Deus como uma figura, mas existe uma transcendência
onde também não nega essa possibilidade, apenas tem uma compreensão mais fluida, menos como uma figura e mais sim como um princípio universal que rege toda a existência.